Audiolivro Os Ungidos, Profetas e Reis na linguagem de hoje. Capítulo 11. Deus é honrado no Monte Carmelo. Na presença de Acabe, Elias ordenou: Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. 1 Reis 18, versículo 19. Acabe obedeceu como se o profeta fosse o rei e ele o súdito, e enviou mensageiros velozes para intimar o povo. Em cada cidade e vila, o povo se preparou para se reunir no dia e hora marcados. Ao se dirigirem para o local, um medo estranho incomodava o coração de muitos. Por que tinham sido intimados a se reunir no Carmelo? Será que uma nova calamidade estava para cair sobre eles? O Monte Carmelo tinha sido um lugar muito bonito, com riachos alimentados por fontes que nunca se secavam e colinas férteis cobertas de flores e belos bosques. A beleza do lugar, porém, praticamente desapareceu sob a maldição. Os altares construídos para a adoração de Baal e Astarote agora estavam entre os bosques de árvores secas. No topo de um dos pontos mais altos do monte estava o altar de Jeová, em péssimas condições. O topo do Monte Carmelo podia ser visto de muitos lugares do reino. Na planície, ao pé do monte, havia lugares privilegiados em que se podia ver quase tudo o que acontecia no topo. Elias escolheu esse local por ser o ponto mais visível para Deus manifestar o seu poder e defender a honra de seu nome. Bem cedo no dia marcado, o povo de Israel se reuniu próximo ao topo do monte. Os profetas de Jezabel marcharam para o monte numa formação imponente. Com toda a pompa real, o rei liderava os sacerdotes e o povo idólatra o recepcionou com grande entusiasmo. Os sacerdotes, porém, não se esqueceram de que, pela palavra do profeta, a terra de Israel tinha ficado sem orvalho e chuva por 3 anos e meio. Pressentiam que alguma crise terrível estava para acontecer. Os deuses em quem tanto confiavam não tinham sido capazes de provar que Elias era um falso profeta. Os ídolos a quem adoravam tinham tratado com estranha indiferença as súplicas desesperadas, as orações, as cerimônias repulsivas e os sacrifícios caros que eles ofereciam constantemente. Perante o rei Acabe e os falsos profetas, e rodeado pelo povo de Israel, encontrava-se Elias, o único ali presente para defender a honra de Jeová. Elias estava aparentemente sem qualquer defesa diante do rei, dos profetas de Baal, dos soldados e de milhares de pessoas ali reunidas. No entanto, ao seu redor estavam anjos magníficos em poder. Sem qualquer sombra de timidez ou medo, o profeta estava totalmente ciente de sua missão para executar a ordem divina. Com grande expectativa, o povo esperava para ouvi-lo falar. Olhando primeiramente para o altar destruído de Jeová e depois para a multidão, Elias bradou em tom tão alto e claro como o som de uma trombeta: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Versículo 21. Faltou coragem ao povo. O povo não respondeu uma só palavra. Ninguém naquela vasta multidão teve coragem de manifestar lealdade a Jeová. O engano e a cegueira tinham se espalhado por Israel, não de uma só vez, mas pouco a pouco. Cada vez que o povo deixava de fazer o que era certo, cada vez que se recusava a se arrepender, ele aumentava a sua culpa e se afastava mais e mais do céu. E naquele momento, mesmo em meio à crise, o povo ainda se recusava a se colocar do lado de Deus. O Senhor abomina a atitude indiferente no momento de crise. Todo o universo observa com interesse indescritível as cenas finais do grande conflito entre o bem e o mal. O que pode existir de mais importante para o povo de Deus do que sua lealdade ao Deus do céu? Em todos os séculos, Deus contou com heróis morais e hoje não é diferente. Eles são como José, Elias e Daniel, que não se envergonham de se identificar como seu povo.
Deus tem bênçãos especiais para as pessoas de ação, aquelas que não se desviam do dever, mas que perguntam: quem é pelo Senhor? Êxodo 32, versículo 26. Pessoas que exigem que os que escolhem fazer parte do povo de Deus avancem e sejam obedientes ao Rei dos Reis. Essas pessoas submetem a sua vontade à lei de Deus, amam mais a Deus do que a própria vida. Fidelidade a Deus é o seu lema. Diante da indecisão de Israel no Monte Carmelo, a voz de Elias quebrou outra vez o silêncio. Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Versículos 22 a 24. A proposta de Elias foi tão coerente que o povo concordou, dizendo: o que você disse é bom. Os profetas de Baal não ousaram discordar. Elias ordenou: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Versículos 24 e 25. O coração culpado dos falsos profetas se encheu de temor, mas mesmo assim, eles prepararam o altar e colocaram sobre ele a lenha e o sacrifício. Em seguida, deram início aos rituais pagãos. Os gritos estridentes ecoavam pelas florestas e colinas. Ó Baal, responde-nos! Versículo 26. Com saltos, contorções e gritos, os falsos sacerdotes arrancavam os cabelos, cortavam-se e suplicavam a ajuda de seu Deus. Passou-se a manhã, já era quase meio-dia, e não havia qualquer sinal de resposta para aquelas orações desesperadas. O sacrifício ainda não tinha sido queimado. Enquanto davam continuidade àquele culto insano, os astutos sacerdotes insistiam em encontrar um jeito de acender fogo sobre o altar, mas Elias vigiava cada movimento que faziam, e os sacerdotes, esperando uma oportunidade para trapacear, continuavam a praticar seus rituais absurdos. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Versículos 27 a 29. Satanás teria ficado muito contente em socorrer os que trabalhavam para ele com tanta dedicação. Com muito prazer, teria enviado fogo para queimar o sacrifício. Mas Jeová limitou a ação de Satanás e ele não pôde lançar sobre o altar de Baal uma única faísca. Por fim, roucos de tanto gritar, os sacerdotes entraram em total desespero. Enlouquecidos, começaram a acrescentar às suas súplicas terríveis maldições de seu deus Sol. Elias continuava observando tudo com muita atenção. Sabia que, se os sacerdotes conseguissem trapacear e lançar fogo sobre o altar, ele seria feito em pedaços num piscar de olhos. Os profetas de Baal desistem. Ao fim da tarde, os profetas de Baal estavam cansados, abatidos e confusos. Um sugeria uma coisa, outro dizia outra coisa, até que finalmente, em desespero, desistiram. Durante o dia inteiro, o povo testemunhou os saltos selvagens dos sacerdotes ao redor do altar, como se pudessem agarrar os raios do sol para realizar o que tanto desejavam. Ficaram horrorizados ao vê-los se cortando e tiveram a oportunidade de refletir sobre a loucura da adoração de ídolos. Muitos já estavam fartos daquelas exibições demoníacas e aguardavam com grande interesse para ver o que Elias faria. Estava na hora do sacrifício da tarde e Elias convidou o povo.
aproximem-se de mim. Versículo 30. Ele foi para perto do altar destruído, que no passado já tinha sido usado por Israel para adorar ao Deus do céu, e o reconstruiu. Para Elias, aquele montão de ruínas era mais precioso que todos os belos altares do paganismo. Escolhendo 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Versículos 31 e 32. Decepcionados e exaustos, os sacerdotes de Baal esperavam para ver o que Elias iria fazer. Eles ficaram com muito ódio do profeta, porque ele propôs uma prova que expôs as fraquezas de seus deuses. Por outro lado, estavam com muito medo de seu poder. Quase sem conseguir respirar direito de tanta ansiedade, o povo observava tudo. A atitude calma do profeta estava em contraste gritante com a agitação e a loucura dos seguidores de Baal. Assim que acabou de reconstruir o altar, o profeta abriu uma valeta ao redor dele, organizou a lenha, preparou o bezerro e então colocou os sacrifícios sobre o altar. Encham de água 4 jarras grandes, ele ordenou, e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água corria do altar, chegando a encher a valeta. Versículos 33 a 35. Depois de lembrar o povo de seu longo período de apostasia, Elias os convidou a humilhar o coração e voltar para o Deus de seus pais, para que a maldição sobre a terra fosse finalmente retirada. Então, curvando-se em reverência ao Deus invisível, ele ergueu as mãos para o céu e ofereceu uma simples oração. Os sacerdotes de Baal tinham gritado e dado saltos desde a manhã até a tarde, mas na oração de Elias não se ouviu nenhum grito enlouquecido ecoar pelas colinas do Carmelo. Ele orou com simplicidade e fervor, pedindo que Deus mostrasse sua superioridade sobre Baal, para que Israel pudesse ser conduzido de volta a ele. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Versículos 36 e 37. Houve profundo e solene silêncio. Os sacerdotes de Baal tremiam de terror, cientes de sua culpa. A resposta à oração de Elias. Elias mal terminou a oração e chamas de fogo, como relâmpagos brilhantes, desceram do céu sobre o altar, devorando o sacrifício, lambendo a água da valeta e consumindo até mesmo as pedras do altar. O brilho das chamas iluminou o monte e ofuscou os olhos da multidão. Nos vales abaixo, onde muitos estavam observando, pôde-se ver com clareza o fogo descer do céu, e todos ficaram maravilhados com o espetáculo. As pessoas que estavam no monte caíram por terra. Não ousariam continuar olhando para o céu, a enviar fogo, convencidos de seu dever em reconhecer o Deus de Elias como o Deus de seus pais. Eles gritaram em uma só voz: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Versículo 39. O grito ressoou sobre o monte e ecoou pela planície. Finalmente, Israel despertou, foi desenganado e se arrependeu. O caráter do culto a Baal foi totalmente revelado ao ser comparado com o culto racional que o verdadeiro Deus requer. O povo reconheceu a justiça e a misericórdia de Deus em impedir que o orvalho e a chuva caíssem até que decidissem ser totalmente fiéis a ele. Os sacerdotes de Baal não se arrependem. Mesmo com a derrota e na presença da glória divina, os sacerdotes de Baal se recusaram a se arrepender. Eles preferiram continuar sendo profetas de Baal. Com isso, mostraram estar prontos para a destruição. Para proteger o arrependido Israel daqueles que lhe ensinaram a adoração a Baal, o Senhor ordenou que Elias destruísse os falsos profetas. O povo ali sentia por eles muita raiva, e quando Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar.
Versículo 40. Estavam prontos para obedecer. Eles levaram os sacerdotes para o ribeiro de Quizon, e ali, antes de terminar o dia, que marcou o início de uma decidida reforma, os sacerdotes de Baal foram mortos. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.